Glória a Deus. E olha o efeito, né? Vieram outras pessoas que vieram muitas outras almas através disso. Então, gente, é algo de Deus. Agora, eu quero falar sobre algo antes da gente ir para a ceia do fortalecimento, que é algo que a gente pode levar para todas as áreas da nossa vida, né? Vamos lá? Olha, isso escreve o que eu estou dizendo. Tem pessoas que pagam caro para ir em curso. Aí, ó, tem que alguém tomar conta da criança, assim. Pega aí um diácono cheio de... É o seguinte, é algo que tem que a gente coloca, né, para poder nortear as grandes empresas, pessoas na vida pessoal. Nós vamos falar de metas. Diga comigo, metas. Metas. Vamos lá. Rapidão, Danilo. Assim, já falei, você já clica para a gente não ter problema aí. Bom, olha só. O que é importante? Sonhar é preciso, né? Óbvio. Tudo, como eu disse, nasce primeiro um pensamento. E muitas coisas o próprio Deus coloca dentro de nós. Outras vezes, a influência dos pais, do momento, do lugar onde a gente vive. E aí a gente começa a idealizar algo, né? É o nosso alvo. Agora, esse sonho, para que ele se torne realidade, esse alvo maior, você tem que colocar pequenos alvos menores para chegar até lá. É o que a gente chama de meta. E o próprio Deus, ele sonhou em resgatar a humanidade. A Bíblia diz que Deus olhou o mundo inteiro e ele amou este mundo. Aí ele colocou um plano para que esse sonho dele se tornasse realidade. Esse plano, né, que Deus colocou, e aí veio uma série de metas que são alvos menores, até que pudesse acontecer, então, a salvação da humanidade. E até hoje esse plano está em ação, alcançando as nossas vidas. É o que nós chamamos de meta. Então vamos lá, uma definição. O que é meta? É um objetivo definido, né, que você almeja para alcançar em um prazo determinado. Então você tem que colocar data e você tem que colocar ali aonde você quer chegar. A meta, ela tem que ter essas 4 características lá. Vamos repetir? 1, 2, 3. Todo mundo, por favor, 1, 2, 3. Gente, tem gente que paga caro para aprender isso aí. O que é mensurável? Que consiga ser medido. Senão fica aquela coisa, o que você quer, a sua meta? Aí você fala, eu quero ser grande. O que é grande? Então você tem que colocar grande em altura, se for em altura, eu quero atingir 1 metro e tanto, eu quero ser grande nos negócios, então eu quero conquistar tantas lojas, tantos clientes. Por isso que tem que ser mensurável assim, que consiga ser medido, não pode ficar amplo, específica, bem detalhada, né? Então você tem que colocar, aí você tem que falar, como eu disse, para não ficar algo solto, então eu quero ser um comerciante estabelecido aqui no bairro Jardim América, com tantos clientes, etc. Por isso tem que ficar específico, você delimita o que você quer. Temporal, tem que ter data, senão você fala, eu quero isso, aí vai dar 70 anos, daqui 70 anos, você ainda não alcançou, porque você não pôs datas. Então, você é igual alguém que quer emagrecer. E aí a pessoa tem que pôr data. Não, eu preciso, né, um alvo maior tá lá com tantos quilos. Mas perder 50 quilos. Não dá para perder de uma vez. Então você coloca, daqui 2 meses, perder 4 quilos. Mais 2 meses você coloca mais 4 quilos. Então você coloca a data, o tempo para acontecer. E atingível, por quê? Você coloca uma meta exagerada demais. Você não atinge, isso te desanima. Por quê? É algo que... Não, eu quero perder 40 quilos em 2 dias. Aí você pôs uma coisa que não vai acontecer daqui 2 dias. Você frustra, aí você fala assim, não vai. A gente fala, não, eu quero ter uma igreja de 30 mil membros aqui em Bom Despacho. Mais da metade da população aqui dentro da igreja. Não tem jeito, né? Então vamos passar lá. Vantagem de você ter meta, porque ela nos desafia. Se você não tiver uma meta, tem uma frase lá naquela história da Alice, no País das Maravilhas, que como é que chama lá o cara?
É o gato que pergunta para ela? Absalém. O gato pergunta assim: para onde você vai? Ela: não sei. Falou: então, para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Tem um monte de gente que não sabe o que quer da vida. O que você quer ser quando você crescer? Grande. O que você quer ser? Tem que saber o que você quer. Tem que saber. Até na hora de orar, Jesus uma vez perguntou para o cego que estava lá no tanque de Betesda, perguntou para ele: o que você quer? Aí alguém lê o texto e fala: não, mas que pergunta. Sabe por que é interessante? Porque tem muito cego que não quer ser curado. Ele quer o auxílio emergente, ele quer como é que chama lá? O auxílio doença. Ele quer uma esmola, ele quer uma bengala, ele quer um cara. Deu para entender? Aí aquele cara, e ele nem falou para Jesus, tanto é que ele perguntou, e aí ele fala assim: ninguém me põe no tanque. Então você quer alguém para te colocar no tanque? Aí Jesus já resolveu: olha, eu vou te curar. Porque ele não sabia o que ele queria. Quem está entendendo? Então, a gente precisa saber. Então, quando você tem uma meta, isso é bom. Né? Nós viemos aqui uma época, nós colocamos lá o quadro, né, das nossas metas. Estava falando para minha esposa assim, como é bom, vimos várias metas se tornando realidade. É importante você ter a meta. Eu todo ano faço as minhas metas. A gente aqui na igreja faz o projeto de vida. E alguns que são maiores, eu coloco ele fatiado para a gente chegar até lá, né? A realização das metas nos consolida como líderes, e principalmente líder de nós mesmos. E no modelo celular, no modelo de células, são fundamentais. Quando você tem isso a sua prática de vida, você coloca isso em qualquer área da tua vida, e principalmente na célula. A célula, se não tiver uma meta, meta de trazer convertido. Aqui na igreja eu coloco. Eu faço reunião com os outros pastores da cidade, das igrejas quadrangulares. Eu coloco metas para os pastores. Nós vamos fazer um encontro com Deus, sua igreja vai levar tanto. Aí tem aqui pastor desavisado. Mas ninguém vai aparecer mesmo na sua frente. Não, você tem que provocar. Eu falo assim para o pastor. Na célula, se não houver, e você viu nessa célula aqui, o branco, não sei se vocês perceberam, mas ele estava ali embaixo ligando para o Gabriel na encenação, né? Quem mais que ele ligou lá? É para ele, né? Foi na casa dele, buscou. Isso é meta. Aí agora, tem gente que não tem meta para nada na vida. Eu falo para minhas meninas, vai estudar, o que vai ser? Então você tem que pôr uma meta de estudo, tem que trabalhar, tem que colocar o que você quer, onde você quer chegar e o que você tem que fazer para que isso se torne realidade. Então tem que ter meta. Tem gente que tem meta: eu quero poupar tanto no meu salário. Tem gente que pega o salário, escorre pelos dedos. Então, tanto é para pagar dívida, tanto é para economizar, tanto é para o meu passeio, tanto é para isso, para aquilo. Tem que ter isso. Aí você tem uma meta. Aí eu persigo aquela meta. Porque tem meses que talvez eu não vou atingir, eu vou corrigir, eu vou ter informação para me ajustar. Quem está entendendo? Como é importante ter metas, né? Pode passar, por favor. Mas tem também o perigo de meta, né? Porque aí aquela pessoa fica idealista demais. Não, está fora da meta. Aí fica o chato. Então, tem que tomar cuidado. O outro é o temor, que a pessoa fica obcecada por negócio, né? Então, tem que... Por isso que tem que ter uma meta tranquila, alcançável, e que com a margem de erro, porque se não der certo, você não vai morrer por aquilo, né? Então, outra coisa que é perigosa é a competição. Que aí um começa a competir com o outro. Não, eu tenho mais, eu consegui. Então tem que tomar cuidado. Não é para esse fim, né? E quando você tem uma motivação errada, para se exibir, para poder talvez ali pisar em alguém, né? De maneira nenhuma. Pode passar. Como alcançar suas metas? Vamos lá, 4 passos. Primeiro, assuma metas estabelecidas para a sua célula. E comece a planejar ações que fará com que irá alcançar. Gente, na igreja, eu acho que se eu tivesse começado a minha caminhada cristã com esses entendimentos até dentro de uma igreja celular, eu ia aprender muito mais na vida. Que aí eu ia aprender a liderar, eu ia aprender sobre organização, sobre planejamento, coisas que eu tive que aprender lá fora na vida. Paguei cursos para isso, a experiência dos negócios, mas numa igreja em célula, tudo isso
é ensinado, e isso você pode aplicar na sua vida e você também é abençoado. Então, tem ali a organização, tem ali a divisão, o planejamento, isso é importante. Isso indicará quando você deve avançar cada semana para que uma meta se torne realidade. Então, aí, quando você tem uma meta, você sabe para onde vai, e se você está no caminho correto, ou o que precisa ajustar para chegar lá. Pode passar? Passo 2. Destine responsabilidade específica a cada um dos membros da célula e dá o tempo para cada um cumprir. Cada membro da célula deve ter uma meta pessoal, é a maneira de envolver todos, né? Aí estou ensinando a trabalhar em equipe. Então, coloca uma meta. Olha, você na próxima semana, convide alguém para vir. Vamos ter um encontro com Deus? Cada um convide. Eu dei o exemplo aqui dessa pessoa. É uma meta pessoal. Por que eu faço isso? Porque eu pratico aquilo que eu falo. E, além disso, eu creio na bênção de Deus na minha vida. Mas isso também incentiva os líderes que estão da minha volta, os outros que estão logo abaixo, e aí a gente vai conseguindo, então, impactar as pessoas. Passo 3, verifique semanalmente o estado da célula, e assim em qualquer área da nossa vida. Certifique que cada membro da célula esteja trabalhando de acordo com as tarefas que foram dadas. Por que isso é importante? Porque às vezes alguém está desanimado, alguém está com problema, alguém está desconectado, então tem que verificar. Então, de vez em quando aqui na igreja eu chamo reunião, e às vezes é que negócio, eu sei que a pessoa até me olha assim, esquisito. Eu não tenho problema não, vai aprender. eu quero provocar isso dentro de você, mas vamos expurgar isso para fora. E às vezes vem cansado, mas eu também venho, mas é assim que a gente vai fazer a obra de Deus. Próximo. 4, incentive os membros da célula a trazer novos convidados, criando sempre um ambiente acolhedor. Então é meta aqui, ó, tem as tarefas dadas para cada um. Você viu que quando terminou essa célula, todo mundo ajudou ali? Não ficou só na mão do anfitrião? Isso é importante, né? Ore diariamente colocando diante de Deus as metas, clamando para que todas as coisas saiam bem a fim de alcançá-la. E incentive os membros da célula a unir em oração. Tem uma coisa que a gente faz assim que a gente abre a célula, e essa semana nós estamos abrindo célula ainda, é orar a meta, hein? Gente, cada membro da célula ora por 10 pessoas. Por que é importante orar? Porque a oração quebra as cadeias. E isso faz com que a gente amplie o nosso horizonte de pessoas que estão sendo alcançadas. Sai do foco daqui dentro da igreja e a igreja, ela começa a atuar como igreja. Porque a palavra igreja significa assim, lá no grego, sair para fora. Esse é o objetivo da igreja. E é o encontro das pessoas que estão precisando. Pode passar. Além disso, os líderes devem fazer sempre menção às metas, tantas vezes quanto preciso, né, para que cada um se aproprie da visão e coloque o empenho necessário. E conduzir a célula em oração para que as metas se tornem realidades, né? Então, olha só, presta atenção, multiplicação da célula, tem gente que fala, não, é igual essa resposta desse rapaz que disse lá, não apareceu não. Não vai aparecer uma empresa na frente dele. Não vai aparecer alguém na sua casa se você não convidar. Na célula se você não for. Aqui existe um movimento intencional. Então crescimento é provocado. Tudo que a gente quer na vida a gente tem que provocar. O problema é que muita gente só fica orando e falando, Deus, cadê? Aí Deus falou, olha, eu enviei a oportunidade, eu dei a ideia, eu abri as portas, eu provi o recurso, mas você tinha uma preguiça do mundo e não pôs nada para funcionar. Quem está entendendo? Então, as metas, elas são importantes porque não vai vir crescimento natural se você não provocar algumas reações. Pode colocar, por favor. Meta principal, multiplicar a célula em uma nova célula. Saudável em um ano ou 2 vezes no ano. Para isso eu tenho umas submetas. O que é? Aumentar a presença de Deus. A célula tem que estar gostosa, tem que ter a presença de Deus. Outra coisa, tem que ter a data de multiplicação. Porque eu já tive problema de pessoa que fala, não multiplica não, pastor, está gostoso, deu uma turminha gostosa, deu uma panelinha aqui, a gente não quer, mas não é para a gente. Né? Novos líderes. A célula, você viu que aqui falou que tinha um líder em treinamento? Tem que estar pensando na próxima pessoa que vai liderar. O problema de muita célula é que o cara está lá dentro e fala, é só eu, tudo meu, tudo sou eu. Você não deixa a pessoa crescer. Firmar os novos membros. A pessoa que vai no encontro é batizada, aí a gente tem que discipular, senão eles vão embora.
Gente, a minha agonia na igreja é ver que entra e sai gente ainda, talvez por esforço, tem gente que traz, porque a igreja já consolidou na cidade, por causa das propagandas das redes sociais, mas elas entram e saem. Se elas não forem abraçadas pela célula, como é que eu vou dar falta? Eu consigo dar falta de 50 pessoas praticamente todo culto. Mais do que isso eu não vou conseguir. Mas é um desespero quando eu vejo que a pessoa começa a faltar, eu falo, meu Deus do céu, mas não vamos fazer. Agora, se tiver tudo em célula, é mais fácil. Um grupo de 4, cuidar de mais 4 no máximo. Quem está entendendo? E novos anfitriões. Quando a célula é uma bagunça, as pessoas estão vendo que o anfitrião fica com tudo para ele tem que arrumar a casa, ele tem que pagar todo o lanche, as crianças vêm e detonam tudo, não tem um líder de célula para cuidar das crianças. Aí o anfitrião fala, eu não... Ali na hora de dar o testemunho, no caso aqui a pastora Paula falando, a minha casa foi abençoada. Aí o anfitrião fala, que desgraça que está a minha casa. Se der um testemunho ali na hora, não vai abrir nunca uma nova casa para isso, né? Pode passar, por favor. E quais seriam as 5 ações necessárias para o alcance de cada uma dessas submetas? Vamos lá, rapidinho. Data da multiplicação. Então, sempre a gente coloca, quando abre a célula, a gente tem mais ou menos uma ideia de dentro de 6 meses multiplicar. Isso é colocado, pode passar. É uma data, né, que a gente vai estar divulgando, né? Normalmente a gente coloca, está dependendo do começo, né? Mas pode passar, passa, só vamos pegar os pontos. Aumentar a presença de Deus. Como é que eu faço para aumentar a presença de Deus? Pode passar. Tem que ter paz no local, né? Tem que ter liberdade para compartilhar ali a palavra, né? Demonstração do amor. Você viu que colocaram aqui um telão para o louvor. A célula, a casa estava pronta, preparada. Não tinha cachorro nessa célula. Cadê os cachorros? Estava preso? Não precisou nem matar, né? Só pelo menos prender. Quer dizer, aí você torna o lugar, aí já antes de chegar já tem um som, né? Quer dizer, é um lugar em paz. Outra coisa, pode passando rápido aí até o próximo ponto, que faz aumentar a presença de Deus. Os líderes, os membros, jejuar, né? Ter uma escala de oração durante a semana, né? Isso vai atraindo a presença de Deus. Novos líderes, é aquela preparação. Como é que eu faço um novo líder? Eu vou deixando ele participar, vou treinando, vou mandando ele para a escola de líderes, participando dessa reunião, aprendendo certo, porque senão pode aprender errado, né? Pode passar, por favor. Vamos lá, um ponto direto, né? Que eu já passei tudo isso aí. Aí, obviamente, que tem que ser comprometido com a célula, ele tem que corresponder com as funções, o líder vai treinando, vai acompanhando, vai discipulando, né? Firmar novos membros. O que tem que fazer? Eu tenho que pegar, né, as pessoas que chegam e nós temos aqui o programa de discipulado, que é uma revestinha que a gente faz com aquelas pessoas que batizaram, que é uma maneira de consolidar a pessoa, os primeiros passos na fé. Outra coisa, mandar para a escola de crescimento, que a gente vai estar abrindo ou na quarta-feira ou na terça, ou a gente mantém essa reunião uma vez no mês para dar todas essas coisas durante o dia da visão. A gente vai estar aqui, as pessoas podem estar passando pela escola também. Pode passar, por último lá, e encontrar um novo anfitrião. Aí encontrar um novo anfitrião é cada um querendo multiplicar. Compartilhando os benefícios de abrir a sua casa para a pregação da palavra, mas também aquela célula sendo um lugar gostoso. Aí sempre quem está ali vai falar, eu quero isso na minha casa também. Amém? Amém? Simples assim. Queridos, eu queria agora que você abrisse a tua Bíblia, lá no livro de Reis, para a gente então caminhar para os finalmente.